estar junto com a gente nessa luta contra a privatização da CE. Muito obrigado, Rodrigo. Uma boa tarde a todos e todas, aos parlamentares aqui presentes, aos representantes sindicais e associativos, os meios de comunicação que estão aí cobrindo essa atividade de hoje, e a todos os lutadores e lutadoras que estão presentes aqui nessa reunião. Quero desejar um feliz 2021 para todo mundo, muita luta, muita saúde, acima de tudo, energia para a gente seguir adiante, porque não vai ser fácil, né? É um período extremamente difícil que nós estamos vivendo, mas atividades como essa acabam nos motivando mais aí, e alimentando o espírito de luta que a gente tem que travar daqui por diante. Essa mobilização aqui é muito importante, ela conta com o apoio do Sindijus, pessoal, porque a gente entende que é necessário unificar todas as lutas nesse período histórico que nós estamos vivendo, contra o fascismo, o obscurantismo, a defesa dos serviços públicos de qualidade, e no caso concreto aqui também a manutenção da nossa energia elétrica como um setor estratégico para a nossa economia, de forma pública e sem esse monopólio privado, né? Por tudo isso que já foi falado com muita propriedade pelos que me antecederam. Nós aí do Sindijus, juntamente com os companheiros Felipe Leiria e Eduardo Leal, nós somos autores da ação popular que visa a suspender o leilão da CE, aprazado agora para o próximo dia 3 de fevereiro, né, uma iniciativa da União Gaúcha em defesa da Previdência Social Pública, né, está aqui, depois vai falar na pessoa do Cláudio Martinevski, por todos esses motivos que já foram elencados, esses absurdos, né, a renúncia fiscal de ICMS, a violação da lei de responsabilidade fiscal, o valor estabelecido para alienação da empresa de R$50 mil, que é um absurdo, um deboche com a sociedade gaúcha, e como foi dito, os governos Leite e Sartori, seu antecessor, foram os piores para os trabalhadores e para as trabalhadoras. Não só para nós, do serviço público, mas para todos os trabalhadores e para toda a sociedade gaúcha. Por isso que é importante, sim, a nossa unidade, é importante aqui que todos os movimentos sociais, eles trabalhem de forma concatenada, de forma organizada, como a gente está fazendo aqui hoje, porque sem unidade nós não vamos conseguir superar esse momento que nós estamos vivendo, e nós não vamos conseguir sequer resistir e manter os nossos direitos, e como nós estamos vendo aí, sendo solapados dia após dia. Então, eu queria deixar essa mensagem aqui de esperança aqui para todos nós, de união. Sim, José Parceiro está participando dessa reunião, e todos os movimentos aí em que nós pudermos estar juntos aí com os companheiros e com as companheiras, nós estaremos, né? Como diz o Emicida, tudo que nós tem é nós, é nós, então é preciso que a gente se mantenha altivo, unido, né, na esperança de que nós vamos superar esse momento. Por fim, eu queria deixar como estratégia a questão da ação popular que eu citei, para todo mundo ingressar na ação popular como autor. A União Gaúcha disponibilizou até uma petição para que todos ingressem no polo ativo da ação popular. Essa é uma estratégia muito importante que nós temos, que é a estratégia judicial, né? Depois eu vou colocar o link aqui. Acho que o doutor Ricardo Bertelli, eu vi que está presente na reunião também, que é o advogado da União Gaúcha, né, que elaborou toda a petição. A ação ela está tramitando, né, na Vara da Fazenda Pública, a terceira Vara da Fazenda Pública, se não me engano, aqui da capital, né, e é muito importante também nessa esfera judicial que a gente se organize, se mobilize, assim como nos movimentos sociais. Nós temos aí também acompanhado aqui a luta dos companheiros da CE, tem um grupo de trabalho também de toda essa parte de mídia, né, de campanha, de organização também de campanhas, e o tempo é curto, como foi dito, precisamos nos organizar na luta e na resistência da nossa CE pública e estatal para todos os gaúchos e gaúchas. Então, mais uma vez, agradecendo a oportunidade do Sindijus estar presente aqui com todos. Obrigado. Obrigado, Fabiano. E mais um. O deputado Valdeci está presente? Pode falar. Senão já prepara para a próxima, e eu passo, então, para o companheiro Cláudio Martinez, da União Gaúcha em Defesa da Previdência Pública e Social.
Boa tarde, Rodrigo. Quem fala é Felipe. O Cláudio ele pediu que eu falasse em nome da União Gaúcha, que ele vai ter que se ausentar. Felipe, né? Felipe, eu ainda estou aqui. Então tá bom, perfeito. Tá? Eu ia sair, exatamente, tá terminando o meu tempo, mas eu ia dar mais 2 minutos, ainda bem que vem a fala, mas eu queria então dar boa tarde a todos e todos e dizer que a União Gaúcha se juntou a essa luta contra a privatização da CE através de praticamente de 3 instrumentos. O primeiro deles foi essa pauta de entrevistas que está constando o link aqui no chat, a GE7 Produtora e Comunicação, que é da Gilvânia, que é a nossa assessora de imprensa, já colocou o link, né? São 7 entrevistas que foram feitas com pessoas altamente técnicas e capacitadas, conhecedoras da questão que envolve a privatização da CE, que passa pelo Marcelo Ramos de Mello, que é da Secretaria da Fazenda, que foi o ponto de contato que nos levou a entrar nessa luta, justamente pela questão do ICMS, que está sendo, digamos, entre aspas, perdoado em relação à questão da privatização, né, e que existiria alguma fórmula de contemporização em relação a isso, sem a privatização. Passa também pelo Luiz Alberto Schreiner, da SENGE, do Sindicato dos Engenheiros, do Gerson Carrion, que tem larga folha de serviços aí à CE, conhece muito bem a questão financeira da CE, do ex-deputado e ex-presidente da CE, Vieira da Cunha, e pela presidente da Senerge Sul também, Ana Maria Espadan. Recomendo a todos e peço que leiam, porque é bem interessante todo o conteúdo que consta ali, porque dá um embasamento bastante grande. Mas também nos preocupou, porque a nossa área é justamente da Previdência, já foi focado aqui, a questão Cláudio. Né, dos exaltados, que vão impactar na questão da Previdência do Estado, no cálculo atuarial, que nós temos aí, aqui no Estado, o discurso, a narrativa do déficit, e isso vai impactar, de certa forma, né? E já foi falado também a questão da ação popular pelo Fabiano, o Felipe, que está aí também, são os autores, porque ela precisa ser pessoal, subjetiva, né? Agora, nós flagramos algumas questões depois da ação popular que talvez possam ser justamente exploradas em outras ações populares, né? Tem alguns fundamentos que não foram utilizados e que eventualmente possam, como colocou o Rosseto, né, ser exploradas em outras ações. Inclusive, a questão societária foi uma questão que foi suscitada por nós, mas o prazo ali já tinha meio que expirado e que talvez merecesse um outro olhar aí pelo viés depois da privatização, mas exige um certo investimento, uma análise de profissionais especializados na área, que eu recomendaria que também fosse explorado. Nós já passamos esse tema, inclusive, para o Gerson Carrion, e que talvez fosse interessante todo mundo se apropriar e, eventualmente, explorar em diversas ações. Era isso. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Já prepara o nosso companheiro Lucas da Uni. Eu só vou dar um informe aqui, a companheira Janice está nos repassando, né, que, de acordo com uma postagem aqui do economista Márcio Postman, houve um levantamento em 51 países em 2020, que revelou que em 2020 houveram 924 serviços reestatizados em todo o mundo e a criação de 483 novos serviços. Os 5 países que mais estatizaram foram Alemanha, Estados Unidos, França, Espanha e Reino Unido. Então, você vê que essa experiência da privatização já foi experimentada nesses países e se eles estão reestatizando é porque realmente não deu certo. Então, vou passar para o companheiro Lucas, da Uni. Está preparado? Está pronto aí, Lucas? Estou. Boa tarde, companheiros e companheiras. Eu me chamo Lucas, sou diretor de assistência estudantil da União Nacional dos Estudantes, estudante de comunicação social na Universidade Federal de Santa Maria. Queria primeiramente agradecer o convite para esse espaço que é muito importante
porque a gente está falando de um bem, de um patrimônio do povo gaúcho, e que, sem dúvidas, faz toda a diferença, e tem feito muita diferença a gente travar essas lutas, mesmo que de forma limitada, no último período, para acumular forças e conseguir o mais breve possível lotar as ruas e, de fato, fazer muita luta social, porque a gente tem esse entendimento de que só a luta social vai nos garantir vitórias. E é isso que nós, do movimento estudantil, temos feito desde o início do governo Bolsonaro, desde o golpe, temos lutado contra esses retrocessos, e temos visto também uma série de ampliação, uma ampliação muito grande nesses retrocessos que vem através das privatizações, e quando a gente fala da CE, que é um bem público, a gente fala de algo que, assim como as universidades, que assim como a UERGS, que assim como as universidades federais, também estão sendo atacadas, e é justamente por isso que é só através da unidade na luta com estudantes, com trabalhadores da educação, com os servidores públicos, dos mais diversos serviços, que a gente vai conseguir defender aquilo que é do povo. Porque a CE é do povo, assim como a UERGS é do povo, assim como as universidades são do povo, e a gente está falando de direitos, de serviços que são essenciais para a população, de educação, de energia, de água. A gente não pode aceitar simplesmente que transformem, que o governo estadual, que o governo federal transforme esses direitos em mercadorias. E é por isso que nós, estudantes, a União Nacional dos Estudantes, junto com a União Estadual dos Estudantes aqui do Rio Grande do Sul, junto com as demais entidades do movimento estudantil, se coloca na luta e também tem que cumprir esse papel, que muitos já colocaram aqui, de ampliar a conscientização do povo em relação à necessidade e à importância desses serviços, porque a gente precisa mais do que nunca construir uma maioria social que defenda a CE, a gente precisa construir uma maioria social que defenda as universidades, a gente precisa construir uma maioria social que tenha entendimento da importância do serviço público, da importância do controle social dessas empresas e desses serviços, porque se tratam de bens do povo. Então, mais do que nunca, unidade na luta, estudantes, trabalhadores unidos, em defesa do serviço público, em defesa da CE, em defesa das nossas universidades e institutos federais, contra esses governos neoliberais que querem massacrar os direitos do povo. Eu espero que 2021 traga não apenas a vacina, mas também muita, muita, muita luta para nós, nas ruas, ocupando os espaços que são nossos, contra esses governos, contra o neoliberalismo, porque é somente com luta social que a gente vai conseguir derrotar todos esses retrocessos. Valeu, Lucas. Ainda naquela linha de ir fazendo o rodízio entre parlamentares e pessoal dos movimentos sociais, pergunto se o deputado Valdeci está presente, está acompanhando. Eu vi que ele estava em roteiro ali, estava no carro, de repente ele pode ter saído para alguma... Eu acho que caiu o sinal do Valdeci, ele ficou um tempo e não... Ok. Então, acho que a gente passa agora para as falas dos partidos, né? Podemos passar para o companheiro Éder, do PCdoB, fazer a sua manifestação, e depois os demais. Boa tarde a todos, companheiros, camaradas, de lutas aí, e sempre na luta, como eu costumo dizer, a gente nunca titubeia, né? O PCdoB nunca se eximiu da responsabilidade de estar nas ruas, e nesse momento, mesmo na luta virtual, a gente tem buscado nas redes sociais, nas nossas entidades que dirigentes nossos participam para poder ajudar, contribuir na luta, fazer essa discussão. Porque para nós, né, como um partido também que defende, né, a empresa estatal, né, a empresa o Estado como um todo, que fomenta o desenvolvimento, né, que ajuda no crescimento da população, e que não impede que os grandes oligopólios façam do poder do Estado a sua ferramenta de locupletação de lucros, né? É o que a gente briga para que não aconteça no nosso Estado, no nosso país, e o PCdoB não poderia deixar de estar aqui presente hoje. Aqui, concordo com as falas anteriores, não vou ser repetitivo. Eu acho que
É importante essa questão da pressão nas câmaras de vereadores e prefeituras, moções de câmaras de vereadores que ainda estão não entraram em recesso, é importante ser o quanto antes, porque nós temos que trabalhar, né, com o argumento que eles usam, que é o argumento econômico, e contrapor esse argumento econômico, para tentar, na via judicial, né, lograr êxito para barrar, adiar e demonstrar que não tem cabimento fazer um leilão da nossa companhia de energia elétrica, né, distribuidora. 1 minuto, Éder. E na questão política, reforçar cada vez mais, eu acho que criar uma campanha na internet mais forte, um portal, alguma questão de que a gente possa compartilhar unificadamente os mesmos dados e demonstrar a unidade de todo mundo nesse portal, de alguma forma, uma página de internet, uma página de Face, mas que nós possamos ficar todos no mesmo lugar e distribuir essa mesma informação para todo mundo, para não ter contradições nas informações também, ou um falar um pouco mais, um pouco menos do assunto. Então, acho que é importante nós centrar fogo nessa questão das redes sociais também quanto a isso. Obrigado. Boa luta para todos. Obrigado, companheiro Éder. Então, passar a palavra para o companheiro Leonardo Gan, representando aí o mandato da deputada Fernanda Melchiona e o PSOL. Boa tarde a todos e todas. É uma satisfação, já nesse início de ano, poder estar com os companheiros e companheiras, já pensando, unificando a luta e construindo a resistência para esse período que para nós vai ser tão difícil, onde já está colocada inúmeras lutas nesse período aí para que a gente possa se organizar e constituir, como falaram na maioria das falas, uma unidade cada vez mais ampla para poder derrotar, de fato, este governo Bolsonaro que tem um reflexo aqui no Rio Grande do Sul através do governo Eduardo Leite. Bom, eu tinha me preparado, na verdade, para falar em nome do mandato da nossa camarada Fernanda Melchiona, que também é parte dessa luta desde o início, desde quando nós começamos lá, já no início do governo Sartori, com o processo de privatização das estatais e também com a extinção das fundações aqui do estado do Rio Grande do Sul, onde a gente constitui, através do mandato do companheiro Pedro Ruas, aí, inúmeras lutas e fomos partícipes também da unidade constituída com os setores do campo progressista aqui no Rio Grande do Sul. Queria saudar aqui o camarada Rosseto, que fazia muito tempo que eu não via, o camarada Fabiano do Sindijus, principalmente o companheiro Fabrício Cavalheiro, também lá de Rio Grande, que é um camarada de grande valor, que foi muito fundamental aí na construção dessa unidade no último período, embora a gente tenha obtido algumas derrotas, mas como o Éder falou, a luta está no nosso sangue, a luta é o que nos move, e nós continuamos aqui na resistência, construindo mecanismos para poder, de fato, barrar esse processo de privatização aqui no Rio Grande do Sul. Eu gostaria de salientar uma questão que eu acho que a gente poderia usar como fio condutor aí para seguir avançando no sentido de pautar esse debate. 1 minuto, Léo. Gaúcha. Obrigado, Jefferson. Na sociedade gaúcha, que já foi parte de um processo, de uma ferramenta que nós utilizamos lá quando construímos aquelas moções em relação ao plebiscito. Eu acho que eu queria ver, talvez, o Fabrício aí, ou o Rodrigo, talvez rearticular aqueles grupos que nós usamos para construir as moções nas câmaras municipais, para que a gente possa utilizar esse mecanismo para constituir comissões, agora nesse momento aí, nos municípios, onde a gente possa atuar enquanto processo antiprivacionista. Eu acho que é importante também a gente criar alguns marcos e alguns prazos, estabelecer eles, para que a gente possa também constituir algumas comissões aqui, tanto de comunicação quanto a que vai atuar no interior em relação a essa questão das comissões, porque eu acho que a gente tem que partir dessa reunião já com um sentido de organicidade das ações que nós vamos fazer daqui para diante. A gente sabe que a gente vive um período extremamente reativo da política nacional, onde as nossas lutas hoje são para manter os direitos historicamente adquiridos com muita luta, mas a gente precisa também sedimentar essa luta jurídica, como falaram os companheiros anteriormente, aí,
através da mobilização. Eu acho que essa mobilização, através das câmaras, elas podem refletir nos ambientes municipais aí, e levar esse debate cada vez mais longe e irradiar cada vez mais essa política, já que nós temos uma grande dificuldade hoje de fazermos uma mobilização de rua, até porque nós não temos, de fato, musculatura para isso, e a gente vive um momento de pandemia onde não podemos ser responsáveis de colocar as pessoas... Para concluir, então, Jefferson, e responsáveis de colocar as pessoas numa possibilidade de contrair um vírus que é extremamente letal. Então, nesse sentido, eu queria deixar a nossa contribuição aqui em nome do PSOL, em nome do mandato da camarada Fernanda Melchiona, em nome também, que eu posso falar aqui, em nome do companheiro Pedro Ruas, e também da nossa camarada Luciana Genro, dizer que nós estamos com todas as nossas forças voltadas para essa luta, estamos com todas as nossas ferramentas para serem utilizadas nessa luta, porque a gente sabe dos limites que existem dentro do parlamento. É uma instituição extremamente conservadora, mas dentro do que a gente pode avançar, a gente está aí para poder construir junto com os demais companheiros e companheiras, Jefferson, Pepe, o próprio Pimenta, que eu acho que estaria na reunião aqui também, para a gente construir aí mecanismos para poder prorrogar e, quiçá, conseguir vencer essa batalha. Desculpa ter me passado no tempo, mas como eu estava falando por dois aqui, acho que eu tinha direito a 2 tempos, né, Jefferson? Tá bom, tá bom. Nesse caso ainda sobrou um segundo. Pergunto se o companheiro camarada Jonathan gostaria de falar em nome do PDT. Sim. Eu pergunto, o vereador Guto Lopes de Viamão, ele tá? Ou não? Porque eu não vi ele na... Pois é, ele estava... Eu não vi. Não vi. Não, o Guto não tá. Tá, mas então, eu falo rapidamente aqui, eu quero mais uma vez aqui, primeiro, dar boa tarde a todos, felicitar aí o ano que se segue, que muitas lutas, né, que a gente vai ter. Dizer que, enfim, o PDT, em especial o Brizola, a história dele está intimamente ligada a toda a empresa e a soberania energética do nosso Estado, e que esses governos, tanto o governo Sartori quanto o governo Leite, conseguiram, né, realmente estão conseguindo até aqui desmanchar, né, esse processo de soberania energética que nós, durante muitos anos, muitas décadas, foi construído aqui, a luta de muitos companheiros. Então, dizer que, mais uma vez, podem contar com o PDT, podem contar, enfim, com os companheiros todos que já foram citados aqui, números, os serviços prestados, o Carrion, o Vieira, enfim, a deputada Juliana, e com o PDT para que a gente consiga, em especial pelas essas medidas jurídicas que nós estamos propondo, tanto a nível federal como aqui, tentar barrar esse processo, mas especialmente, que é o que a reunião propõe, a gente também organizar a nossa pauta política e unificar essa luta para que a gente consiga chegar nas mentes e nos corações dos gaúchos. Muito obrigado. Obrigado, Jonatas. Foi breve. Agora eu peço a ajuda da companheira Selene e do companheiro Jefferson para as demais inscrições. Essas que a gente tinha listado aí. Né? Tá. Os vereadores de Porto Alegre nos comunicam que estão em sessão, por isso não podem estar participando, mas que as bancadas de oposição estão conosco nessa luta, né? Com certeza isso será muito importante para nós. A FETRAF também já precisou se ausentar, mas também está na luta, esteve conosco até este momento, e lembrar os companheiros que nós já começamos uma articulação, um grupo de comunicação, né, Rodrigo? Nós já começamos a fazer isso, e os companheiros que quiserem se agregar, nos ajudar, os comunicadores aí, com certeza isso vai ser muito importante. E nós temos 2 inscrições que foram feitas aqui, então, pelo chat. Uma é a professora Helenir do CEPERS, né, que já pode, então, usar a palavra, e depois nós temos o Zé, que é do Sintrajuf. São as 2 inscrições que nós temos aqui para contribuir no nosso debate, tá, professora Helenir, então?
Boa tarde, companheiros e companheiras. É bom revê-los, né, depois de algum tempo. Eu estava aqui vendo o Fabrício, lembrando de 2015, quando começou a nossa luta contra a privatização da CE, as nossas, da CE, da Corsã, não, da CRM, enfim, da Sulgás, e as fundações, né, das lutas que nós fizemos todos desde 2015 também em relação às fundações. É importante continuarmos essa luta, o CEPERS está junto, nós temos a clareza do que significa a privatização da energia no nosso estado. No Brasil, teve um exemplo há poucos dias no Amapá, o que é ter a iniciativa privada em frente a esses serviços. E aqui eu gostaria de contribuir também, eu acho que é muito importante, primeiro, que o Rodrigo repassasse para nós, CEPERS, principalmente, os dados que ele apresentou, porque eu acho que são subsídios muito bons para a gente poder fazer o debate, inclusive com a nossa base do sindicato. E achei falta aqui da FAMURS. Eu acho que a FAMURS é uma entidade que tem que ser chamada também, porque muitos prefeitos também serão atingidos, seus municípios, com a queda de arrecadação em relação ao ICMS. Eu acho também nós temos, então, que chamar a FAMURS para participar desta ação de mobilização, porque é verdade, tem prefeitos que estão chegando, que nós podemos ter neles aliados importantes, né? Assim como vereadores de todo o estado. Nós, onde tivermos as nossas bases, vamos orientar as nossas bases para procurar os vereadores também do campo progressista, inicialmente, para poder repassar essas informações, para que eles usem a tribuna, e não somente a tribuna, muitas vezes a comunicação no rádio, para poder também se posicionar em relação à manutenção da CE pública, que é uma luta que já vemos travando há bastante tempo, e não é possível que o povo gaúcho não fique sabendo, porque eu acho que a maioria não sabe, que o governador quer entregar, quer dar de presente a CE, porque cobrar 50 mil reais, olha, se for só isso, até estou me propondo, se for 50 mil, você pode comprar a CE, então. É claro que a gente sabe que nós jamais deixaríamos que nós comprássemos, mas, na verdade, estão dando para seus amigos, infelizmente, retirando um serviço público muito importante, principalmente para aqueles que são mais carentes no nosso estado. Então, é isso. Próximo inscrito, então, o Zé. Boa tarde, companheiros e companheiras. Saudar em especial os trabalhadores e as trabalhadoras do CE. E também queria fazer uma saudação especial aí hoje estamos aqui, eu representando o Sintrajuf, o companheiro Moisés, aí, vereador recentemente empossado lá em Torres, que é da base da nossa categoria, e que também agora está assumindo esse mandato parlamentar lá junto à cidade de Torres. Mas o que eu queria mais colocar, na verdade, né, de colocar todo o processo da gente estar junto nessa luta, né, num processo de enfrentamento, seja, né, a privatização da CE, e é um processo nacional, na verdade, que a gente vê de ataque ao conjunto do Estado, na verdade, né, dos serviços públicos, na verdade, como desmantelamento de tudo que é política pública que a gente que ainda existe no país, né. Então, a gente vem enfrentando, e acho bastante importante, né, colocar que aqui no Rio Grande do Sul, a gente, a duras penas, aí tem à frente dos servidores públicos do Rio Grande do Sul, e que é um fórum que a gente tem conseguido manter em funcionamento, criar uma unidade de ação do conjunto de entidades, com a maior unidade possível para enfrentar esse processo que eu, que sou servidor público desde 86, não tinha vivenciado ainda, né? Um processo que, se for vitorioso pelo lado de lá, vai acabar com o que a gente conhece no serviço público e passa pela privatização das nossas empresas, como a CE está aí na bola da vez aqui no governo do Rio Grande do Sul. Então, acho que colocada a importância que essa unidade seja para enfrentar as propostas de reforma administrativa do governo Bolsonaro, aqui a situação no Rio Grande do Sul, nas prefeituras, a gente continue mantendo esse processo de unidade das diversas entidades que atuam, seja no serviço público, na iniciativa privada,
porque é uma disputa realmente do que nós vamos ter ainda de políticas públicas e de processos de serviço público à população, ainda mais como a gente sempre tem citado, no momento que, no ano que a gente ainda não terminou, né, como eu falo, em relação à pandemia, que foi mais do que nunca demonstrada a importância do setor público para o conjunto da população. Então, é muito importante que esse enfrentamento à venda da CE também esteja no bojo dessa luta geral aí da defesa das políticas públicas e do serviço público como um todo. Eu acho que nisso nós somos parceiros, né, e deixar a solidariedade eu não sei se solidariedade, mas que o Sintrajuv está junto nessa luta com todos os setores que estão se opondo a essas medidas, tá? E saudar todos e todas aí nesse início de ano tão complicado, né, e que parece que 2020, como a gente fala, não terminou ainda, e nós vamos continuar na peleia e na briga contra a pandemia e também nessas lutas contra o ataque aí às nossas instituições e direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Um abraço a todo mundo aí nesse início de 2021. Obrigada, Zé. Nós temos ainda um vereador inscrito, ainda nós vamos passar a palavra para o vereador Moisés Triste de Torres, e depois temos mais 3 inscrições. Considerando o nosso tempo de reunião, a nossa proposta é que a gente possa ir encerrando as inscrições, né, Jefferson, que nós tínhamos combinado mais ou menos 2 horas de reunião, nós já estamos quase nesse tempo. Então, primeiro fala o vereador Moisés, depois nós temos o Tomás, para fazer a sua fala, e mais 2 companheiros. Moisés? Muito boa tarde a todos, então. Vou procurar ser bem breve, falar da minha alegria em ver tantas entidades importantes reunidas, de ver o colega, o Zé do Sintrajuv, também participando dessa reunião. Obrigado, Zé. Estou atendendo também a um apelo do Leonardo, aí, aqui de Três Cachoeiras, e a gente tratou disso aqui durante a campanha, né, sobre a privatização da CE, tratou essa questão dentro de um escopo maior, que passa também por o que o Zé acabou de falar, pelo enfraquecimento generalizado dos sindicatos, das representações de trabalhadores, e que a forma que a gente teria de reagir a isso é pela união dos trabalhadores. Aqui em Torres mesmo a gente tem uma experiência incipiente aqui, que é do que a gente chama de coletivo intersindical, que visa reunir entidades sindicais, não só de órgãos do Estado, mas os sindicatos federais, municipais, e trazer todos os servidores para um debate unificado, para, quem sabe, em conjunto, conseguir conter algumas desses ataques que vêm sendo constantes ao serviço público e aos trabalhadores em geral. Então, dizer que, em conformidade com o que o Leonardo até me disse, a gente se coloca aqui à disposição para formar uma frente aqui no Litoral Norte. Eu acho que isso pode ser repetido em outros setores do Estado. O Estado é muito grande, mas quem sabe se organizar em cada região. Então, que a partir aqui de Torres, Três Cachoeiras, Capão da Canoa, no litoral, a gente consiga reunir todo mundo que está comovido e disposto a trabalhar por essa causa. A gente sabe que o prazo é muito curto, mas ainda é possível, sim, reagir e fazer alguma coisa pela CE. Dizer que a gente vai procurar entrar em contato com os trabalhadores da empresa, todos que a gente conhece aqui, congregar todos num ato em conjunto, abrir o espaço do mandato na Câmara também para levar essa mensagem e tentar sensibilizar a sociedade na nossa região. E agradecer a todos pelo empenho, por estarem se envolvendo com essa questão, e que isso sirva não só para a CE, mas para a gente levar adiante em outros movimentos que com certeza vão se fazer necessários logo no futuro. Obrigado, professor. O Pepe está nos comunicando ali que precisa sair. Agradecemos, então, a presença do deputado, e nesse final, agora mais uma inscrição. Então, nós temos 3 inscrições para poder, então, ir encerrando a nossa reunião. O Felipe, o Marco Veleda e a Denise. Tá? São as 3 inscrições. Depois que os 3 falarem, a gente devolve a palavra ali para o Jefferson, né, para continuar na nossa atividade. Tá? Então, companheiros, podem iniciar? Bom, boa tarde, então. Felipe está falando, saudando a todos, na pessoa do Jefferson, aí, os colegas dos sindicatos. A minha fala, eu não vou repetir tanto a análise de conjuntura, acho que isso já foi dito, né? Enfim, estamos aqui cientes do que está em jogo, temos uma agenda que ela é hegemônica e não vai entregar o que anuncia para a população, né? Estamos aqui
de políticas essencialmente neoliberais. Não vou me aprofundar aqui. O meu lugar de fala é de um lugar de instituição, né? Estou limitado a essa institucionalidade, né? Ou seja, ainda que pessoalmente eu tenha as minhas posições, né? Estou dentro de uma instituição que é branco, heteronormativa, sem deficiências aparentes, né? E isso revela um pouco de um aspecto de legalidade. Então, aqui eu endereço algumas questões que eu acho que merecem reflexão. Dentre elas, eu acho que nós temos dentro da institucionalidade, para disputar, a questão da cota parte dos municípios. Isso precisa ser enfrentado, os municípios estão abrindo mão de receita, né? Isso não é uma remissão autorizada por lei, é uma dívida que não foi cobrada, né? Não passou pelo parlamento. Aqui vem uma provocação aos parlamentares que impliquem seus colegas, que é uma desvalorização do parlamento, né? Para além disso, quem se responsabiliza por esta dívida? Nós falamos aqui que houve um processo de fabricação dessa precarização da CE. Agora eu pergunto, nós estamos adotando alguma medida objetiva em relação aos presidentes da CE no período, né? A Procuradoria-Geral do Estado, que cobrou do cidadão, no boleto da CE, o ICMS, né? E essas pessoas não cobraram? Um minuto, Felipe. Né? Então, essa responsabilização dos administradores precisa ser encabeçada. A questão da CRC2, né, a ação de 8 bilhões que a CE tem para receber, isso lá no edital está dito que o particular vai administrar esta ação. Então, senhores, para o meu encerramento aqui, eu coloco essas questões que são bem objetivas de institucionalidade, porque nós temos um prazo, dia 2 de fevereiro, estamos atrasados, né, perdemos o prazo de impugnar a audiência da CE distribuidora por deficiência de articulação nossa, porque nós tínhamos prefeituras minoritárias dentro da CE que poderiam ter impugnado aquela audiência, né? Nós estamos criando um precedente que é transformar ICMS não cobrado em cupom de desconto para vender estatal a preço de carro popular, né? E aqui entra uma segunda provocação que eu acho que cabe no parlamento, a questão do plebiscito foi superada para vendas da CE, em parte. Não temos que fazer plebiscito para a avaliação daquilo que se vende do patrimônio público, porque esta avaliação ela está sendo feita pelas mesmas pessoas que fizeram a avaliação da Previdência e que vai deixar um rombo de mais de 2 bilhões para os próximos governos. São números falsos, mentirosos. Em março, nós vamos estar sabendo exatamente aquele déficit da Previdência que foi furtado do parlamento. O parlamento teve que aprovar de olhos vendados uma reestruturação. Então, eu deixo esses encaminhamentos. Não acredito que nós vamos conseguir. A mobilização popular, ela é condição necessária, mas não suficiente. Até 2 de fevereiro, nós vamos ter disputando aí a PEC 289, temos a vacinação, né? Nosso assunto entrar na agenda e conseguir mobilizar o suficiente, eu tenho um pouco de dúvida, embora acho que é necessário, né? Mas não é condição suficiente. Vamos para a institucionalidade pressionar essa entrega, né? Não é nem venda. Obrigado. Obrigada, companheiro. Eu já havia chamado o Thomas, né? O pessoal está dizendo que está inscrito ali, eu já havia anunciado. Vamos chamar agora uma companheira, para a gente ir aqui também colocando as companheiras para falar, que é a companheira Denise Correia. É a única mulher que está aqui inscrita, então a Denise pode usar a palavra. Boa tarde, companheiros e companheiras. Eu quero dar um grande salve, uma grande saudação a todos e todas que estão aqui compondo esta importante frente. A minha fala é no sentido de reiterar que estamos juntos, a categoria bancária está junto nessa luta. A FETRAF representa 38 sindicatos no estado do Rio Grande do Sul e vamos também nos somar na luta, como sempre fizemos, de defesa do patrimônio público. Nós, da categoria bancária, temos também muitos bancos, alguns bancos públicos, menos do que gostaríamos, né, obviamente, porque alguns já foram privatizados e, principalmente, estamos na luta pela manutenção do banrisul público.
Tanto o Banrisul, quanto a Corsan, quanto a CE, a CRM, a Sulgás, são empresas que são importantíssimas e são do povo do estado do Rio Grande do Sul. E assim elas devem permanecer. É impensado a privatização da energia elétrica, porque a gente está vendo os exemplos todos, e é mais do que ser uma questão do nosso conforto e da nossa vida, isso é importante também. Mas é para além, pessoal, é uma questão de segurança pública, né? Todos nós sabemos que da energia elétrica dependem a segurança pública, bombeiros e principalmente hospitais e postos. Agora nós estamos na luta da vacinação. E o que é necessário para manter as vacinas? Todas elas, uma mais e uma menos. Refrigeração. E do que depende a refrigeração? Da energia elétrica. Então, é algo que é impensado e nós estamos juntos e juntas aqui para defender essa importante e decisiva empresa pública do Rio Grande do Sul. Era isso que eu queria dizer, só dizer que a gente está se somando na luta e com muita unidade, com muita disposição, a gente vai barrar essa entrega, sim, e não estamos fazendo apenas isso porque estamos preocupados numa questão corporativa. Numa questão corporativa, não mesmo. É uma questão de defesa do povo do Estado. Nós estamos defendendo o povo do Rio Grande do Sul. Grande abraço e boa luta para nós. Obrigada. Estamos do lado certo da história. Isso não temos dúvida. Obrigada, Denise. Ô, Tomás? Olá, estão ouvindo? Sim, sim. Boa tarde a todos. 3 minutinhos, Tomás. Boa tarde. Quero saudar o deputado Jefferson, grande companheiro nosso de luta. A pessoa dele cumprimentar todos os parlamentares aí, os demais colegas de luta aí também do serviço público. Tudo, acho que basicamente aquilo que foi falado é o da conta. Eu só gostaria de acrescentar 2 questões. A primeira é uma questão que vai para as nossas entidades mesmo, para a questão prática, que é uma comunicação única com dados que seriam apresentados à sociedade e também para nossas categorias que fazem os debates. Eles são conhecidos, mas se houver uma sistematização, isso vai facilitar muito na hora da gente conseguir debater. E uma segunda questão que eu acho que está sendo, me parece, fundamental no Rio de Janeiro, por exemplo, com a discussão da SEDAI, é que eles fizeram um levantamento lá sobre o que os órgãos públicos estão devendo para a SEDAI, em termos de tarifa. Que os órgãos públicos deixaram de pagar para a SEDAI ao longo desses anos. Eles descobriram que é muita coisa. Então, não sei qual é o tempo hábil, mas eu imagino que esses dados devem ser muito importantes, porque não só a questão do ICMS, que aí chama atenção também, que o governo do estado está abrindo mão de recursos pelas prefeituras, então está fazendo caridade também com chapéu alheio, né? E isso os prefeitos têm que ser chamados a debater, a discutir. Isso não... Ainda mais aí com várias prefeituras com risco de não fechar o ano, enfim, de ter problemas com a lei de responsabilidade fiscal, etc. Então, acho que essas são as contribuições que eu queria dar para vocês, dar para a nossa luta aqui, de coisas que são viáveis a gente fazer nesse tempo que a gente ainda tem. Especialmente essa questão da dívida com os órgãos públicos, com a CE, e também chamar os prefeitos à responsabilidade de saberem que o governador Eduardo Leite está fazendo caridade para a iniciativa privada com dinheiro que também é das prefeituras. Então é isso, gente. Obrigado a todas e todos. Uma boa luta para todo mundo. Obrigada, companheiro. O último inscrito, então, é o Marco Veleda. O último inscrito, então, para usar os seus 3 minutos. Obrigado, eu tive um probleminha aqui com a internet, mas consegui retornar. Sou Marco Veleda, represento a FENAJUDE, que é a Federação Nacional dos Trabalhadores da Justiça Estadual.
primeiro agradecer o espaço aqui concedido à FENAJUDE e também dizer que a FENAJUDE está aqui nessa luta porque nós defendemos todo o serviço público e achamos que nenhuma instituição pública deve ser privatizada. Esse é a nosso norte e é assim que nós trabalhamos. E queria aqui, não me alongar muito, né? Queria propor, acho que me parece que alguns já têm, né? Que seriam uns grupos operacionais. Eu não chamo grupos de trabalho porque eu acho que nós temos que operacionar muito mais rápido que só ficar na questão mais teórica do trabalho. E queria propor aqui um grupo que seria de mobilização e estratégia, que acho que a gente tem que tirar um grupo de mobilização e estratégia, um grupo de comunicação, me parece que já existe, né? Porque nós temos que espraiar a comunicação através desse grupo. Nenhuma entidade, que eu acho que aqui, essa é a unidade que nós temos que ter, nenhuma entidade ficar fazendo as suas colocações independente e o grupo fazendo uma intervenção, uma política, uma atuação, um norte, e as entidades fazendo outros debates. Eu acho que tem que ser canalizado para a gente ter a força. Finanças, um grupo operacional de finanças e um grupo operacional do jurídico, em virtude das falas que vieram aqui, que a nossa luta ela tem que também estar na esfera jurídica, né? E queria dizer aqui, que eu acho que o companheiro da CUT trouxe isso bem claro, que nós só vamos derrotar... Obrigado. Nós só vamos derrotar este leilão quando nós estiver todos na rua. Se nós não for para a rua, nós não vamos derrotar o leilão. Eu acho que isso tem que ficar claro. Nós vamos conseguir colocar para a sociedade através não só da mídia social, mas também através de uma mídia que é a mídia marrom. Nós temos que ter spot de rádios, claro, por essa organização que nós construímos aqui, e TV. E aí nós vamos ter que desempenhar finanças. Por isso que eu acho que o GO de finanças, ele é fundamental. Aí nós vamos ver o quanto nós queremos derrubar, sim, essa proposta do governo Leite e manter a CE no nosso poder, a CE pública. Então, acho que isso é importantíssimo. Nós ter o espaço de TV e pagar por ele, porque essa é a disputa que nós vamos fazer. E antes do dia 3, nós temos que ter uma grande atividade. Eu vou chamar uma atividade de vanguarda aqui, mas acho que não pode ser só de vanguarda. Nós temos que levar nossas bases para ela, que é fazer um grande ato, sim, ou no dia 3 ou antes do dia 3. Por isso que o GO de mobilização e estratégia, ele é fundamental. Sei de todas as preocupações aqui, da questão da saúde e tudo. Mas, gente, se nós não estiver na rua, é isso que o governo está fazendo. Ele está nos atropelando, porque eles têm, hoje, os parlamentos na mão, eles têm toda a estrutura, já vou encerrar, eles têm toda a estrutura para nos oprimir. E nós temos que saber qual é a nossa vontade de luta. É só estando na rua. É assim que a gente conquista, é assim que a gente avança. Obrigado. Obrigada, companheiro. Nós já temos, né, um GT de mobilização, todos estão convidados, então, a participar desse, e as demais propostas que foram colocadas aqui estão sendo anotadas, né, todas para que a gente possa trabalhar com essas questões também. Eu vou passar para o deputado Jefferson, né, para que, se ele quiser fazer mais alguma consideração e, de repente, convidar, ver se a imprensa quer alguma pergunta, né, Jefferson? Então, eu estou te passando. Obrigado, Selene. É mais no sentido de ajudar aqui nos encaminhamentos. Eu anotei algumas coisas, acredito que o Rodrigo vai acrescentar, tu também, Selene. Vamos compartilhando e vamos ver o que faltou nos nossos apontamentos. Uma coisa bem forte, assim, que apareceu, de nós termos algum ato de mobilização, o que pode ser no dia 3 ou antes do dia 3, que é o dia do leilão. Também, além do grupo jurídico, para articular ações em diferentes espaços de diferentes instituições, mas afinado na linha,
Também foi sugerido aqui agora pelo Veleda, que eu acho que é muito oportuno, um grupo de finanças, e lembrando que já temos um grupo da comunicação, que não é menos importante. Também anotei aqui, nós nos aproximarmos dos prefeitos recém-eleitos desses 72 municípios que são cobertos pela CE, ao mesmo tempo dos mandatos parlamentares, porque acredito que muitos, inclusive, não têm conhecimento do que está em jogo. Até foi colocado aqui no chat que a gente sistematize as informações para que todos os presentes tenham elas e possam enviar adiante. Ao mesmo tempo, foi dito que nós devemos continuar cobrando uma posição do Ministério Público de Contas. O Felipe acentuou bem aqui os problemas graves que nós tivemos, por exemplo, de ausência do parlamento, da abertura de mão de receita, né? Não só o Estado abriu mão de receita através de um ato unilateral do governador, como ele abriu mão da receita dos municípios. Como assim? E o Ministério Público de Contas não vai tomar nenhuma atitude? Nós já oficiamos o Ministério Público de Contas, nem que seja para dizer não vamos fazer nada, mas eles são obrigados a se manifestar, na minha maneira de ver. O que mais que nós anotamos aqui? Bom, de minha parte era isso que eu tinha anotado. Acredito que tenha mais coisas importantes aí que o Rodrigo e a Selene, ou mais alguém que esteja na sala possa acrescentar. Jefferson, só complementando, primeiro um informe, né? Nós já temos um GT jurídico que composto aí pelo nosso advogado Luiz Gustavo e pelo Antônio Castrinho. A ideia também não é ficar disputando com outras entidades que já têm as suas ações, a gente unificar uma estratégia comum no campo jurídico. Então, estamos abertos, esse grupo pode agregar mais pessoas também para participar e dar sugestões e ajudar a elaboração dessa estratégia no campo jurídico. Nós temos um grupo de mobilização e comunicação. Eu sugiro que aquele grupo que já está criado fique como grupo de mobilização, já que tem bastante gente ali, pessoas que têm um caráter mais político, e que nós criamos um grupo operacional de comunicação, exclusivo para comunicação, para a gente trabalhar com as informações e transformar elas em peças de campanha. Pegar todas essas informações que nós temos aqui de ICMS, das dívidas dos municípios, enfim, né, todas essas questões que nós temos levantado aí e transformar isso em peças. E aí precisa de um trabalho aí jornalístico e de marketing para fazer essa tarefa. Também nós podemos sim criar um grupo financeiro, um grupo, né, para arrecadação financeira. Aí também as entidades aí que têm recursos, né, que queiram se disponibilizar para essa tarefa também podem se voluntariar aí no chat ou entrar em contato conosco posteriormente, que a gente também precisaremos de recursos para tocar essa campanha com maior fôlego. Fora isso, acho que é isso, né, que o deputado já falou, diálogo, né, intensificar aí os nossos vereadores, os nossos parlamentares, o pessoal aqui do interior do estado que tenham contatos nas câmaras legislativas, que façam esse contato e tentem criar moções, criar manifestações, fazer essa articulação. Se a gente conseguir também criar núcleos regionais da nossa frente, é muito importante. Nós não temos nenhuma preocupação em manter, digamos assim, o controle total sobre o movimento. Para nós, o movimento, quanto mais ele se espraiar pelo Estado e tiver um caráter espontâneo, para nós também é muito positivo. Então, sintam-se à vontade aí, todo mundo tem tarefa para todo mundo. Espero que todo mundo saia daqui com a sua, já pensando no que possa fazer com a sua entidade, com o seu movimento, e aí a gente vai pegar, sistematizar todas essas propostas e tentar dar um comando aí para essa nossa luta. Acho que é por aí.
Só para... Foi pedido também a relação dos municípios em que a CE atua, né? É uma coisa que a gente pode disponibilizar no próprio grupo, né, Rodrigo? Sim. O pessoal está perguntando assim se nós citamos o Fernando Maia. Citamos o Maia, sim. Né? O Maia é nosso companheiro dos petroleiros, né, que está sempre conosco na luta também. Tá? Me permite uma parte, deputado Jefferson? Claro, claro. Só num dos itens de encaminhamento, a questão do CRC2, tá? Eu faço um destaque especial, porque é uma ação que ela envolve pelo menos 8 bilhões, e os autos estão concluídos no Distrito Federal, né? E no edital consta que o privado é que vai administrar esta ação, né? Não se explicita qual o poder que esse privado vai ter nessa ação, inclusive de arbitragem, de transacionar, né? Ele pode abrir mão desses 8 bilhões, ele pode reduzir o valor a ser repassado. Como este valor é uma ação da CE contra a ANEEL, são valores que a ANEEL tem que repassar, e como nós sabemos que no tabuleiro político o governador Leite ele tenta se credenciar para o centro do país, né? Me parece que aqui é um risco tão grave quanto a questão do ICMS, de abrir mão. Isto é uma possibilidade de se abrir mão. Então, só queria destacar para encaminhamento dessa questão. Deputado Jefferson, me permite complemento, então, a questão do CRC, que agrava mais a questão colocada ali. O CRC é um fundo de compensação do setor elétrico que demanda recursos e que eventuais ações ganhas, né, eles devem obrigatoriamente serem empregadas no setor elétrico para investimento e melhorias no setor elétrico. Então, o edital, da forma como foi colocado, além dessa questão jurídica que foi muito bem levantado, existe um erro basilar. Como é que o Estado vai receber o dinheiro se ele vai deixar de ser um agente do setor elétrico privatizando? Então, na prática, ele está entregando um recurso de 8 bilhões. Só cabe registrar aqui, Sandro e demais companheiros e companheiras, que nós enfatizamos com muita força esse tema para junto do Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas também, e é inadmissível que órgãos de controle que são muito bem aparelhados e bem pagos para fazer o seu trabalho venham a se omitir perante esses absurdos que nós estamos percebendo. Então, eu tenho dito isso publicamente, eu acho que essa deve ser uma tônica nossa, sem jogar a toalha, no sentido de não ter esperança que eles vão tomar alguma atitude, mas seria um absurdo para mim, todo respeito aí, Felipe, mas poderia fechar o Tribunal de Contas se a partir desse caso nenhuma atitude fosse tomada, porque, pelo amor de Deus. Né? Mas, gente, mais alguma questão? Só o Sandro lembrou ali que dos encaminhamentos da gente criar uma página para centralizar as informações. Eu acho que isso aí pode ir para a nossa estratégia de comunicação. Boa. Sim, isso aí foi apresentado. Eu só lembrei, achei muito boa a proposta, foi apresentada por um dos companheiros. E talvez só um acerto aqui na área da comunicação, né, gente? Eu vejo que tem, se esse grupo produz peças que explicam para as pessoas que não entendem essa polêmica toda da venda da CE, nós estimularmos parlamentares, sindicatos, associações a postarem isso nas suas redes. Porque não adianta só, por exemplo, um sindicato ligado aos eletricitários postar. Nós temos que ter vários espaços para ter um alcance maior. E como foi referido aqui, também uma entrada na mídia convencional, quer seja de forma paga ou provocando entrevistas dos nossos quadros ou de lideranças nossas
para o tema tomar as ruas, porque até o presente momento está muito restrito esse assunto na nossa seara. E eu até tenho feito observações que, se há um acerto na crítica que hoje é mais o campo de esquerda que está abraçando essa causa, mas eu vou além. Sequer toda a esquerda está abraçando a pauta, porque se nós tivéssemos uma unidade maior das bancadas federais, estaduais, municipais, prefeitos, enfim, sindicatos, a nossa força seria bem maior. Então, acho que primeiro é nós atingirmos a nossa própria bolha, no sentido dela tomar consciência da gravidade do tema, porque passou essa, que na prática é um modus operandi do PSDB que vem de longa data, isso já está documentado em livros, inclusive, a privataria tucana, o príncipe da privataria, estão aí para comprovar todos os malfeitos que eles deixaram para o patrimônio público no país, e a turma de São Paulo, que pegou a tal de expertise de como fazer, ela baixou para cá para operar, São Paulo e Rio, né? O presidente do Banrisul, por exemplo, veio do Rio de Janeiro. Então, esses caras pagos a preço de ouro, essa semana nós recebemos uma informação sobre a média salarial dos atuais diretores do Banrisul, Denise, não baixa de R$75 mil o que os caras recebem. E para quê? Para vender a preço de banana aquele patrimônio que foi conquistado pelo povo gaúcho há mais de 90 anos. Então, passou a CE, vai Banrisul, vai Corsan, que também já está encaminhado da parte deles, aí vários passos para isso acontecer. Então, acho, gente, que se nós acertar o ponto, conseguir uma unidade para além dessa maravilhosa que nós já temos no ato de hoje, nós temos força, nós temos condições, não dá para a turma baixar a cabeça e achar que já está vencida a pauta, tal ponto que outros países, inclusive os Estados Unidos, como o Márcio Postman postou essa semana, estão tendo que voltar atrás em relação a várias áreas estratégicas, porque não funciona no momento que se transforma em mercadoria esses serviços tão essenciais para a nossa população. Então, de minha parte, quero agradecer aqui, em nome da Sofia, do Pepe, do Zé Nunes, do Valdeci, que vieram à reunião, os outros companheiros também da bancada, o Mainardi, que está se recuperando de uma cirurgia, queremos o Ruas, a Luciana, a Juliana, que são companheiros e companheiras da luta aí conosco. De minha parte é isso, gente, tá? Rodrigo, Selene, ok? Só relembrando que o dia 13, então, temos uma live, né, Jefferson? Isso. O deputado Jefferson está fazendo uma live às 21 horas. A gente organiza direitinho os cargos, né, para informar e fazer chegar em todo mundo. Isso, e o material que o pessoal for produzindo também vai socializando, que a gente também socializa. Foi muito bom estar com vocês. A luta está começando, ainda temos muito o que fazer. Um grande abraço a todos e todas. Muito prazer estar aqui. Valeu, gente. Um abração. Parabéns. Valeu. Um abraço, gente. Muita saúde para todo mundo. Muita luta. Tchau, pessoal. Um abraço. Tá? Acabou a bateria.